Olá, bem-vindo ao Pod Pleno de hoje. Como você sabe, o Pod Pleno é um bate-papo, é um talks, é uma conversa entre amigos que falam sobre o desenvolvimento da pessoa humana no sentido da saúde, da alma, das emoções, saúde física, né? Saúde física do corpo, saúde da alma, das emoções, dos sentimentos, também da saúde espiritual, né? Espiritualidade na essência, não religiosidade, mas espiritualidade, e também nos relacionamentos, no cosmos. Então, o Pod Pleno traz sempre pessoas que têm muito a oferecer nesses quatro ambientes, ou nessas quatro dimensões, como eu chamo. E hoje nós estamos recebendo aqui a minha amiga querida Gisele Almeida. A Gisele é mãe de gêmeas, esposa, palestrante, psicanalista clínica, empreendedora, especialista em investimento social privado, ESG, e cooperativismo na Sicredi Dexis. E gestora do Instituto Dexis, aqui em Maringá, no Paraná, Brasil, América Latina, mundo, né? Conselheira do Instituto Brasileiro de ESG, mentora do Inova 2030, Jovens Inovadores em ODS. Depois ela vai explicar direitinho tudo isso, como é que funciona, do que se trata direitinho. Do Pacto Global Brasil da ONU e Fundação Dom Cabral. Formada em Administração e Psicanálise, mestre em Gestão de Cooperativas, com MBA em Gestão de Competências e Liderança e pós-graduada em Gestão de Negócios. Uau, dona Gisele! Como é que você encontra tempo para estudar tanta coisa, se preparar tanto, sendo tão nova assim? Bem-vinda ao Pod Pleno. Obrigado pela sua presença, viu, querida? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre recebo essa pergunta: como você dá conta de. Na verdade, isso foram anos de formação e no meio do caminho eu descobri que eu gosto de estudar. Aham, que legal. Então, e tudo isso que você estudou tem sido uma espécie de funil para as suas atividades de hoje, né, Gi? Eu queria começar assim perguntando para você, basicamente, o que que você faz hoje? Como é que você chegou onde você está, né? Então vamos começar. Você trabalha hoje na Sicredi, no Dexis. Explica um pouquinho do que se trata isso, o Tudo bem. trabalho lá. Eu trabalho então na Sicredi Dexis. Lá eu trabalho há mais de 13 anos. Eu Uhum, iniciei a minha carreira profissional praticamente ali. Eu ainda era estudante de administração. Iniciei minha carreira como estagiária. Depois passei trabalhando como assistente de negócios dentro das agências na cidade onde eu nasci, cidade uhum, de Mandaguaçu, aqui no Paraná. E depois eu recebi um convite para atuar na sede da Sicredi Dexis 3 anos depois. uhum. E vindo para atuar na sede, eu comecei a trabalhar com cooperativismo. E aí que eu fui entender realmente o modelo de negócios. A Sicredi-Dex é uma instituição financeira cooperativa que trabalha ali em prol dos princípios cooperativismo e foca também na inclusão financeira, desenvolvimento local. E eu acabei me encontrando nessa área. Achei legal, achei diferente e Uhum. comecei então a me especializar nessa área. No decorrer da minha carreira, na Sicredi-Dexis, inicialmente eu fiz a pós-graduação em gestão de negócios, Uhum. porque eu queria atuar ali na Sim, agência, sim, estava sim. ali. E depois do convite a atuar na sede, eu olhei para o mestrado, que era um mestrado em gestão de cooperativas, porque vinha muito de encontro com a minha atividade nessa época, o ano era 2016. E aí eu comecei essa formação em cooperativismo. Eu me apaixonei pelo modelo de negócios Interessante. e em 2017 eu assumo um novo desafio ainda dentro da Sicredi-Dex. Eu assumi então como assessora de responsabilidade social na época e fazia então toda a gestão do investimento social privado. E aí, conforme eu fui trabalhando com o investimento social privado, programas de desenvolvimento local, se conectou muito com a minha essência, porque Hum, toda a minha carreira, né, a ideia de vir estudar começou baseado em uma mudança de vida. sei. Então, eu venho de uma família financeiramente pobre, de uma região periférica, mulher Uhum, negra, uhum. filha, primeira filha de um casal que depois teve mais 5 filhas depois de mim. E Só eu queria, mulher. só mulher naquela casa. E eu queria mudar de vida. E aí, o caminho que eu encontrei foi por meio dos estudos. E eu pensava, vou mudar de vida, quero mudar também a vida das minhas irmãs, quero ser exemplo
para elas, para Sim, que elas sim. estudem, vejam que há um caminho. Então, eu fui muito ali abrindo caminhos para minhas irmãs, minhas primas, e eu tinha muito esse desejo inicialmente. Eu vi que eu poderia ir além. E nesse ir além era abrir caminhos para as pessoas ali, da onde eu morava, que era a Vila Guadiana, em Mandaguaçu. Uhum. E aí, quando eu cheguei na sede da Sicredi-Dexis e recebo esse desafio em 2017, que era trabalhar desenvolvimento local, e focava muito no desenvolvimento das pessoas, ele se conectou muito com o propósito de vida que eu tinha. E Entendo. foi aí que começou, então, eu a estudar também, eu parti para um MBA em desenvolvimento de lideranças e competências. Puxa vida. E esse negócio da ONU, desse projeto aí do ODS, o que que é isso aí? Bom, como eu trabalho, então hoje eu sou responsável pela parte de investimento social privado da empresa. Então, eu trabalhei na constituição do Instituto, o Instituto Dexis hoje, ele tem o objetivo de promover o cooperativismo, Uhum. onde a Sicredi-Dexis tem sua área de atuação no Paraná e São Paulo, né, dividido Essencialmente. ali Uhum. por área, e a área de atuação do Instituto é a mesma. E a ideia, então, é trabalhar o desenvolvimento das pessoas. E como a gente faz isso? Trabalhando com o desenvolvimento de projetos. Então, projetos que não são projetos filantrópicos, são projetos que trabalham mesmo ao desenvolvimento, que muitas vezes traz até autonomia para a pessoa. Uhum. E a ONU, ela tem um forte trabalho, né? As Nações Unidas, Tem a elas têm Agenda um. 2030, né? Exato. Eles têm a Agenda 2030, né? A Agenda 2030, que eles definiram 17 objetivos mundiais. Uhum. Eles contêm 169 metas, 69, 67, não me Uhum. recordo de cabeça. E aí as empresas que têm esse cunho de trabalhar investimento social privado, ela pode contribuir com esses objetivos, que a ideia é que em 2030 acabe com algumas problemáticas no mundo. E aí, o Pacto Global, o Brasil, ele vem daí, tem alguns princípios, e ele busca, né, desenvolver e apoia as empresas no desenvolvimento desses projetos que estão relacionados com esses ODS. Uhum. Sendo assim, a Sicredi-Dex, ela é signatária do Pacto Global Brasil. Em 2021, eu tive uma oportunidade de, em grupo, Uhum. escrever um projeto Olha. para o Pacto Global. Nós escrevemos, e aí nosso projeto ele foi mentorado em 2021, né? A ideia ali, por isso que chama Jovens Empreendedores, então são Uhum. jovens de 18 a 35 anos, Uhum. escreve um projeto que tenha a ver com o desenvolvimento, que vai trazer de fato uma mudança no impacto local. Uhum. E aí eu tive esse projeto mentorado em 2021, a gente ainda Olha. estava em pandemia, conectei com muitas outras empresas do Brasil que participam também. E a gente finalizou o projeto. E depois disso, em 2023, eu recebi o convite para ser mentora de outros jovens que estavam participando ali, tendo projetos mentorados. Aí eu participei em 2023, mentorando um projeto da Núclea, uma empresa que trabalha com TI para instituição financeira, Uhum. proteção de dados, enfim. E esse ano eu estou mentorando um projeto da DAI, que é uma empresa de saneamento de São Paulo. Então você está muito envolvida nesse ambiente é uma nova modalidade, né? Agenda 2030, esse conceito de ESG, sustentabilidade, ambiente, social, governança, né? O G é governança, né? Uhum. É uma coisa mais recente, nos últimos 20 anos que esse negócio vem sendo formatado e tudo. É um lugar novo, vamos dizer assim, né? O, a De atuação, de desenvolvimento humano. É isso. O ESG, ele, a gente pode falar como um guarda-chuva, deriva Uhum. ali da sustentabilidade, que ele trabalha com os pilares econômico, social, e ambiental, Uhum. de forma geral, né, traz as O E é diretrizes. ambiente, environment, né? Em inglês, né? Exato. E o ESG, ele tem um olhar mais para empresarial, que aí é a questão da governança, de como a empresa, ela trabalha ali a sua parte de governança mesmo em si, Uhum. um olhar para os colaboradores, como que ela faz a sua atividade de mercado, seu share em relação ao meio ambiente e Uhum. o investimento social privado. Na Sicredi, eu sou principalmente a responsável por trabalhar o S. O O S. S do social. Exato. O S a gente faz, então, por meio do Instituto Dex. Então, o Instituto, ele é um grande promotor do S, então ele vem ajudar a Sicredi a potencializar o desenvolvimento local. Então, eu faço a gestão estratégica ali de todo investimento social,
que a Sicredi hoje faz na comunidade, sempre olhando de uma forma estratégica. Qual que é a razão da existência, o propósito do Sicredi? Começa lá, ter uma sociedade mais próspera, olhar a missão, visão, que é a Valores, cultura, propósitos. exato, que é a cultura da empresa e o que ela promove. E o Instituto, ele segue muito baseado a isso. O Instituto, ele tem autonomia. E o Instituto, a diferença do Instituto é que ele é uma organização do terceiro setor, uma organização da sociedade civil. Então, ele trabalha diretamente com a comunidade. Então, ele não precisa olhar para produtos e serviços. Ele olha diretamente para a comunidade. A Sicredi, não. Ela precisa primeiro olhar para produtos e serviços e para o Entendi. desenvolvimento local. Enquanto instituto, nós olhamos direto para o desenvolvimento local. Então, potencializa o desenvolvimento ali, o impacto social que traz para a sociedade. Você tem tido bons resultados nesse trabalho, nesse projeto? Como é que é a dinâmica de visão, de projetos novos e o que está sendo colocado em prática? Como é que é o desenvolvimento? Bom, o Instituto ele é muito novo. Ele nasceu em 2021. Nós construímos o projeto em 3 anos. A gente foi estudando ali a atuação da Sicredi. Só que o Instituto ele não nasce um bebê, ele já nasce com projetos bem estruturados, porque o Sicredi ele já tem, quando se fala em princípio do cooperativismo, ele já trabalhava por propósito, então eu já atuava nessa área, e aí a gente meio que organiza para conseguir potencializar. Então tem projetos que são novos, por exemplo, a gente tem um espaço ali na sede da Sicredi que a gente apresenta uma exposição educativa e cultural, então é aberta ao público. As pessoas que querem conhecer a história da Sicredi-Dex, não conta só a história da Sicredi, mas acaba contando a história local também, então aberto ao público. Trabalhamos bastante com a questão da educação financeira e temos também uma campanha que se chama Campanha União Solidária, que ela acaba atendendo, apoiando ali as entidades de terceiro setor, assim como o Instituto do Paraná e São Paulo, no fomento à captação de recursos para desenvolvimento dos seus projetos. N entidades, desde a entidade que apoia ali a questão do pessoas com câncer, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, dependentes químicos, mulheres, enfim. Falou de pessoas e é uma entidade, cumpriu o critério, pode participar da campanha. Então, entre esses, existem outros projetos que a gente fomenta ali, mas hoje esses são os maiores projetos que a gente tem movimentado pelo Instituto Dexis. Entendi. Assim, lendo o seu currículo, sua experiência profissional, e também um pouco do que eu já conheço você, você é muito ligada à ideia do desenvolvimento humano. Então, Sim. por exemplo, o seu trabalho no Sicredi, no Dexis, lá no Instituto, tem a ver com esse negócio de desenvolvimento humano. E isso é uma coisa que parece que pega você, é uma coisa muito, muito pessoal, né? Como é que você define essa sua aproximação com a ideia do desenvolvimento humano? Além do trabalho lá Eu do quero, eu Sicredi. quero só fazer um resgate antes de chegar nessa fala de desenvolvimento de um sonho. Quando eu era criança, eu sonhava em trabalhar em banco. Só que eu não sabia que Sicredi era banco, cooperativa. Sim, Eu sim. achava que Sicredi era banco. Na verdade, depois, quando eu entrei, eu descobri que não era banco, era cooperativa. E eu tinha esse desejo, então eu fui estudar, eu achava bonito as agências, ar-condicionado, as mulheres bem arrumadas, a mesa do gerente com a foto da família, isso vislumbrava a minha visão. E quando eu entrei, eu fiquei muito frustrada, trabalhar no administrativo, depois na área de negócio. E eu fiquei bastante frustrada. Eu falei, será que eu sonhei a vida toda e não gostei disso? E quando eu recebi o convite para vir para a sede da Sicredi, eu falei, vou me arriscar. Não estou gostando dessa área. E eu sempre tive esse pensamento, parece um pensamento assim, de quem não quer nada com a vida, Sei. mas a vida é uma só, preciso fazer. Sim. E quando eu cheguei, conectou muito com o que eu queria, trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Então, sempre quando eu vou pensar um projeto, junto com a equipe ou com a alta liderança, a gente sempre trabalha baseado no desenvolvimento, no impacto. O que que isso vai trazer de diferença? Vou levar de um ponto ao outro na vida das pessoas. Então, isso me conquistou ali e fez com que eu me mantesse nesse lugar. E aí, pensando no desenvolvimento humano, eu passei por algumas coisas durante a minha vida que fez com que eu me conectasse ainda mais. Porque durante o período da faculdade, eu fazia administração, todo mundo sonhava em entrar em banco, e eu entrei de fato na Sicredi ainda na graduação, e assistindo uma palestra em Curitiba do Max Geringer, Sim.
E aí eu vi ele falando sobre a vida dele. Ele falava sobre empreendedorismo, mas ele trazia muito um exemplo pessoal. E quando ele falou aquilo lá em 2009, eu falei, cara, eu vou ser palestrante. É só contar história. Então eu mirei uma carreira, pensei, vou ter uma carreira executiva de Ele foi um dos que me sucesso. inspirou também. Ah, que Aquela legal. vozona dele, assim, né? Max. Muito Muito bom. legal. E aí eu pensei, eu preciso traçar uma carreira de sucesso. E eu pensava, o que depender de mim, de estudar e correr atrás, eu sempre fui bastante Uhum, otimista e uhum, bastante determinada. uhum, E aí depois eu vou voltar lá na Guade, carinhosamente eu chamo a Vila Guadiana de Guade. Vou uhum. voltar lá na Guade e falar, galera, dá pra mudar de vida, ter uma vida melhor, sair pra quem quer, lógico, buscar esse caminho. E aí eu ficava pensando nisso e pensando assim, não, quando eu tiver uns 45, 50 anos, eu já vou ser uma executiva, eu vou lá, eu vou usar meu exemplo, Sei, né? As sei. minhas irmãs vão seguir meu exemplo, os jovens, vai ser legal, vai dar certo. Eu tinha muito isso em mente. Uhum. Mas a vida nem sempre é assim que acontece, Sim. né? Os caminhos são diferentes. E aí, de fato, eu tracei essa carreira, né, de sucesso. Então, eu vinha tendo uma carreira de bastante ascensão Uhum, profissional. uhum. Então, fui fazer mestrado, Sim. assumi a área de responsabilidade social com menos de 30 anos, porque Uhum, eu pensava, eu vou me tornar assessora. Na época que eu me tornei assessora no Sicredi, era a nível de um cargo de gerente de área, né, dentro da área administrativa. Aí eu pensei, eu vou ter uma carreira legal, vou fazer mestrado, depois eu vou casar e vou ter filho, aquela uhum. Um plano e geral, um né? plano geral de vida. Uhum. Então até 35 anos eu vou ter casado e ter feito mestrado, e aí eu já vou ter filho. Só que com menos de 30 anos eu tinha me tornado assessora e tinha entrado no mestrado. E eu falei, então vou adiantar o casamento agora, né? Vou Uhum, adiantar um pouco os planos, eu vou casar. E de fato, eu estava noiva, uhum. estava com 30 anos nessa época, era noiva, tinha qualificado o mestrado. Então era um período muito bom da minha vida, Muito frutífero, né? muito frutífero. De fato, eu tinha alcançado todas as coisas que eu idealizei na carreira profissional e na vida pessoal também. Então, estava organizando meu casamento do jeito que eu sonhava. Encontrei um parceiro bacana que Uhum. conectava ali os valores comigo também. E bora casar e ter filho. Era esse o pensamento. E como eu disse que a vida nem sempre acontece conforme a Ah, gente espera, e no meio disso, aí vem uma vem tempestade. uma tempestade. Exatamente. Depende de como que você vai olhar para essa Sim, sim, tempestade. claro. E aí fui fazer um exame de rotina, um exame preventivo, numa ultrassom transvaginal, eu descobri que eu tinha um nódulo ao lado do ovário direito. Aquilo ali foi um choque de realidade, porque eu sempre fui uma pessoa bastante confiante, que depende de mim, eu Uhum. vou lá e faço. Sempre fiz muita coisa, então trabalhava, estudava, é, participava de grupos de Sim, sim, jovens. sim. Então eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí mexeu bastante comigo, porque agora eu entendi que eu não tinha o controle sobre a minha vida nesse momento, que as coisas poderiam mudar de um segundo para o outro. Porque até então eu sempre planejava e dava certo. Planejava e dava certo. É. Uma coisinha ou A outra. Bíblia diz, né, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor é que vem. A gente Exatamente. tem aquilo que a gente planeja, coloca no papel, mas você nunca sabe exatamente como isso pode ser finalizado, né? Não, exatamente. E às vezes a gente tem fé, acha que tem fé, e fala, Senhor, faça a minha vontade. E quando ele faz, Uhum, qual que é a sua reação? uhum. E aí, nesse momento que eu descobri um nódulo, muita coisa veio à tona, porque o meu maior sonho de vida, falei aqui bastante de Sim, carreira, sim. mas era ser mãe. Isso foi o meu primeiro sonho. Né? Minha mãe foi mãe aos 16 anos, eu sou a primeira filha. Então, na minha ingenuidade de criança, eu pensava, vou casar com 15 anos igual minha mãe, com 16 vou ter filhos. Depois, essa questão do planejamento que eu falei, isso veio depois, Sim, da sim, vida sim. adulta, de ter mais maturidade, de entender que não é bem assim. Uhum. E aí, isso mexeu muito comigo, porque era uma questão da maternidade para mim, era a coisa mais importante da minha vida. E naquele momento eu senti um pouco de fracasso, me senti um pouco fracassada,
porque a minha fertilidade começou a ter riscos e eu tinha alcançado essa ascensão profissional, tudo que eu pensava em carreira, mas eu me sentia fracassado, porque agora a minha vida tinha risco de vida real. Você se sentiu ameaçado exatamente naquilo que era o seu maior sonho, né? Porque o Exatamente, nódulo encontrado logo no ovário, no ovário. enfim. E aí tinha essa questão de realmente ter um risco iminente de vida, um risco real. Todo mundo tem, mas ninguém acha que tem. Porque a gente só acredita quando realmente está na situação. Então a gente tem a falsa sensação de estar no controle. E aí, essa, pra mim, na hora que eu descobri o ovário, meu medo não era ser um câncer. O meu medo era não poder ter filho. Tô casando, casamento marcado. Faltava 9 meses para o casamento de fato, já estava tudo organizado. E não poder ter filho. E aí, sabe quando a coisa tá tão ruim que não pode piorar? Pode. Nesse meio tempo, a minha irmã, quando eu descobri que eu descobri o nódulo, fui a um oncologista, fiz a cirurgia, tudo muito rápido. E o oncologista falou: Ó, Gisele, eu sempre falava, doutor, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Muito desesperada com isso. Ele falou: Gisele, você tem condição de congelar óvulo? Porque a quimioterapia, ela traz essa questão da. Pode trazer a questão da infertilidade. Se você tiver condição financeira, você congela óvulos. E a minha irmã virou pra mim e falou: Irmã, você vê como Deus é bom? Ele te trouxe até aqui, te deu condição financeira para que você salvaguardasse esse sonho. E eu abracei muito isso. E aí, de fato, segui a vida, marquei para começar a fazer o processo de congelamento de óvulo. E no meio disso, quando a coisa não pode piorar, aí você descobre que piora sim. Eu descobri que eu tinha um problema nascido, né? Um problema hereditário, que eu nasci com uma questão de infertilidade precoce. Infertilidade não, menopausa precoce. Então eu fui fazer todo o processo e no meio dos exames eu descobri que eu teria uma menopausa precoce e que nesse momento eu já ovulava como uma mulher mais velha. Então já seria difícil de eu ter filho. E aí foi o meu desespero, aí veio a questão do fracasso Sim. para mim. Em questão de ser mãe, em questão de eu olhei muito, você começa a se questionar se realmente você tomou um caminho certo profissionalmente. E aí, tudo bem, a gente tem aquele momento ali de depressão inicial, de se questionar enquanto realizações, enfim, várias questões veio à tona, mas por muito pouco tempo, como eu disse, sou uma pessoa bastante otimista, determinada, e eu falei, ok, se eu sou uma pessoa que tenho fé em Deus, aonde está minha fé agora? Se eu falo, Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida, e quando ele faz, como eu reajo? E aí, nesse momento, eu falei, ok, se eu tenho que passar por isso, eu sempre fui uma pessoa para frente, para cima, alegre. E então, se eu tenho 3 meses de vida ou 3 anos, eu confio na boa, perfeita, a vontade de Deus. Então, eu vou aceitar isso para minha vida e vou abrir essa agenda para esse câncer, conforme tem me dado, vou levar com leveza, a maior leveza possível. E vou usar isso por algo do bem. Eu entendi muito que aquilo vinha como um propósito de vida, que eu poderia passar por essa fase contribuindo com a vida de outras pessoas. Legal. E foi assim, de fato, que eu encarei esse momento. Muito recente, descobri que realmente era um câncer, um linfoma não Hodgkin, que já tinha se espalhado, não era um câncer inicial, já tinha se espalhado pela parte diafragma e cervical do corpo. Tinha que fazer a cirurgia, entrar em quimioterapia. O tratamento inicial era quimio e imunoterapia, por conta do local que era, não era indicado fazer rádio, até para não perder a questão do ovário ali. Sim, da fertilidade. Da fertilidade, tentar preservar. E a princípio parecia que seria um tratamento que me curaria. Eu logo postei nas redes sociais, comecei a falar sobre isso. Foi um momento de quebrar muitas crenças limitantes, minha, principalmente também da minha mãe, dos meus familiares, porque eu tinha histórico de câncer na família e o histórico não era positivo. No dia que eu descobri o câncer, fazia 10 dias que eu tinha perdido meu sogro com câncer. E eu perdi 3 tios da minha mãe com um câncer também. Então, na simplicidade. A lógica dizia uma coisa e a sua expectativa estava sendo abalada por causa disso, né? Também. E tinha a questão da crença mesmo, Sim. as crenças ali negativas. Para minha mãe, uma pessoa que tem um câncer, normalmente a pessoa morre. Né? E foi a experiência que ela Que ela teve. teve na E ela família. sempre falava, fulano tá com câncer maligno, vai morrer. Então, eu acho que
deva ser para ela uma fase muito difícil Sim. entender. Ah, minha filha tá com câncer e agora? Eu vou ter que mudar Mas isso. nesse momento você estava abalada nesse sentido de De sentir, de morte? morte, de... Não. Você estava numa fase de luta. Eu enfrentei Sim. tranquilo, Aham. assim. Até porque quando o médico trouxe, falou: Ah, Gisele, você tem um câncer. Ele falou: o tipo de câncer que você tem, ele tem um alto grau de cura. Só que 50% é você querer se curar. Então, ok, 50% eu vou fazer minha parte. Eu sempre falei assim: minha parte então eu vou fazer. Sempre guerreira, dinâmica. Vamos embora, vamos pra Então, cima. vamos embora, vamos pra Aham. cima, vamos usar isso pro lado do bem. Então, logo eu entendi ali qual seria o protocolo de Uhum. tratamento. Uhum. Então, né, eu sempre brinco, o tratamento de câncer ele humilha mesmo. Então, você vai fazer quimioterapia, fica careca. A mulher, no meu caso, tinha que tomar muito corticoide, então sempre fui muito vaidosa com a questão de Sim. corpo, Aí ia incha, engordar, tal. inchar. Uhum. Tinha as questões do cuidado pós-quimioterapia, de não estar em ambiente fechado, por conta da imunidade baixa. Baixa, etc. Então, Uhum. então tinha várias coisas que você tinha que cuidar. E eu fui muito assim, se é a situação, vou me adaptar a ela. Nessa época eu era atleta de corrida, Uhum. lutava Muay Thai, então eu tinha um Uhum. corpo fisicamente forte. Sim. Então isso O que ajuda um pouco. ia Uhum. contribuir, porque eu venho a quimioterapia, sua imunidade vai lá embaixo, e aí você tem que esperar a recuperação do corpo para depois fazer a próxima aplicação. No meu caso, eu não precisei esperar, então a cada 21 dias eu fazia quimioterapia. Então, eu fazia quimioterapia, ficava uns 3, 4 dias derrubada e de cama, Sim. depois voltava à vida Voltava, normal. normal. Parece que eu Uhum. não tinha nada. E as pessoas olhavam para mim e comentavam: "Nem parece que você tá doente." É, Muitas imagino. vezes. Imagino. Então, nesse momento eu decidi priorizar algumas coisas na vida. Então, eu priorizei manter a organização do casamento. A gente decidiu não mudar. Assim, como é que ficou a sua uma questão da ansiedade em relação à questão dos filhos? Porque você estava lutando com uma doença Uhum. terrível, cujo foco inicial foi exatamente no aparelho reprodutor. E como é que você trabalhou esse sonho nesse momento em que você estava brigando, lutando com câncer? Bom, eu já fazia terapia, né? Há um Uhum. tempo, a terapia para mim sempre foi algo muito importante. Sim. E desde quando eu descobri, eu já estava na terapia, eu já levava isso em terapia, então isso ajudou bastante também Uhum. fazer as análises. E por muitos dias ali, depois de descobrir isso, acho que foi o período mais difícil da minha vida, de frustração, de medo, de ficar perdida e não saber o que fazer, que caminho. Foi esse período mesmo de ansiedade alta e medo, enfim, do futuro, do que ia acontecer. E aí a terapia e a questão de fé mesmo. Sim. Então foi uma Faz toda a questão diferença. de. Foi a questão de. Ah, eu tenho fé ou não tenho? Tenho. Uhum. Então eu preciso acreditar na vontade de Deus para minha vida. Uhum. E aí eu acredito que esse foi o caminho que. Eu acredito não, foi o caminho que eu consegui trilhar e me manter firme ali. E buscar um equilíbrio emocional. Sim. Tá? Então, a parte emocional, vamos lá. Você era uma atleta, fisicamente você tinha um bom condicionamento para te ajudar no tratamento. Sim. A parte emocional, os sentimentos, emoções, também você estava trabalhando e ajudou muito nesse processo de lutar na guerra, né? Uhum. Eu também tive casos dessa doença muito dentro da minha família e eu acompanhei dentro do hospital, assim, as pessoas, assim, abandonadas por si mesmas, né? Uhum. Enfim, elas não tinham aquela expectativa, uma luta, falando, eu tô mal, eu tô Uhum. assim. Então, dificilmente você encontrava alguém que tinha uma determinação assim, forte mesmo. Eu vou lutar, eu vou vencer. Então, é um pacote, né, Gi? O que a gente tá falando aqui de desenvolvimento humano, a gente está falando desses ambientes, né? Das Exato. emoções, do corpo, da Uhum. espiritualidade, Exato. né? E aí tem Do mais um. apoio das pessoas também Exato. no entorno. No ponto social, né, no cosmos, Uhum. mundo, também eu pude contar com uma rede de apoio bacana. Então, tanto no meu trabalho quanto no mestrado, então teve essa compreensão desse momento. Eu decidi priorizar algumas coisas, então eu tranquei o mestrado. Para mim foi muito difícil, porque era um outro sonho que eu tinha. Ai, vou ser chamada de mestre, ai, que chique, né? Eu Uhum. pensava. E eu tive que trancar, então tive que lidar com isso.
Dentro do trabalho, eu optei por continuar trabalhando, eles aceitaram eu trabalhar com as minhas Puxa vida, condições as suas e limitações, né? limitações. Uhum. Então, tinha o apoio ali da família, dos amigos, o Alan, meu esposo também, que na época era meu noivo, tinha acabado de lidar com a dor de perder o O pai com pai. câncer, Uhum. também. Então, isso também, quando a gente olha nas 4 dimensões que nós estamos falando aqui, então, foi muito importante para meu desenvolvimento ali e até superar Sim. essa fase do câncer. Porque não foi simplesmente faz o tratamento, curou, vida que segue. Não tem como você entrar num tratamento de câncer e sair a mesma pessoa. Você Não. não, jamais, tudo muda. A sua vida muda, seu olhar O olhar sobre a vida, né? sobre a vida. Você começa a dar valor em poder comer um pão com manteiga, que durante o tratamento eu não podia comer carboidrato, porque açúcar, né? É, Então, consome não, esse eu metabolismo. não poderia ir no Uhum. shopping em alguns dias, eu não podia Por mais causa do treinar na movimento, ficar academia. perto de Então, pessoas. tudo Aham. muda. E no dia a dia, no nosso dia a dia, tudo se torna muito automático, tudo muito fácil, e a gente passa despercebido. Então, naquele momento, eu comecei a voltar a valorizar coisas que para mim era tão natural na vida que nem acaba se perdendo. Então, aí você começa a ter um outro olhar para a vida. E a preocupação, por exemplo, no trabalho, nos estudos, na vida pessoal, em todos os campos, muitas vezes a gente fica tão imerso em coisas, tão ansioso, em coisas que não vai acontecer. Uhum. 90% dos nossos medos nem acontecem. E a gente se desgasta tanto. Né? Antes do câncer eu era uma Gisele, depois do câncer, dificilmente algo que me deixa tão ansiosa e tão com tanto medo assim, do que quando eu tive Entendi. esse Entendi. período de mais de não poder ser mãe do que qualquer outra coisa, Tá. do que eu Então tinha. aí veio toda essa tempestade, como a gente falou. Você venceu isso, você passou por isso. Eu imagino quantos detalhes que você pode falar aí da sua história. Mas assim, tem um ditado, e eu não sei a origem desse ditado, que diz assim: você não pode controlar o vento, mas você pode ajustar as Ajustar as velas, velas. né? Uhum. E quais foram os ajustes que você fez na sua vida a partir de então? Eu imagino que, assim, sintomaticamente, mudou radicalmente a sua vida. Sim, É uma Gisele antes e outra depois desse período. Quais foram os ajustes? Que velas que você teve que mexer? sim. Bom, de forma geral, eu era uma pessoa muito que estudava muito, trabalhava muito. Por mais que eu cuidava da saúde, da espiritualidade, eu trabalhava, tudo era com muito excesso. Muito, fazia muito, muito trabalho, Intensa. muito Você é a estudo, mulher muito. intensa, né? Exato, eu era muito. E aí eu Era. percebi, continuo sendo um pouco, continuo. Mas eu percebi que muitas vezes acontece alguma coisa, não é que eu não me preocupo, eu me preocupo por uma Uhum. questão de Sim, responsabilidade, com certeza. mas em Uhum. um nível adequado para a situação, não mais e não menos. Então, isso para mim é equilíbrio. E também, nesse período, foi muito legal, porque lembra que eu falei do sonho de ser palestrante? Sim. Quando eu contei para uma amiga de infância, ela estava morando em Portugal, liguei para ela e eu contava para as pessoas como se eu tivesse uma gripe. E aí, em vez da pessoa me consolar, eu consolava os meus amigos. Que a pessoa ficava sem dizer, não, mãe, tá tudo bem. E realmente estava tudo bem mesmo em relação ao câncer. O Então, mas que me pegava tinha esses dois era sonhos, né? ser Palestrante e mãe. ser mãe. Isso. Então conta aí. Você é mãe? Sim. Sou mãe de gêmeas ainda. Gêmeas ainda, né? A Aham. Valentina A Valentina e a e a Vitória. Vitória. 2 anos de idade hoje. 2 anos e 9 meses. Então foi uma superação completa mesmo. Os seus sonhos continuaram valendo. Os meus sonhos continuaram valendo. Dentro dos detalhes, né, de Uhum. ser mãe, o meu tratamento inicial era para tentar preservar a fertilidade, porém o câncer criou ali uma resistência da quimioterapia, não estava mais adiantando, a gente teve que seguir para uma rádio. Quando a gente seguiu para a rádio, era fato que eu perderia o ovário direito, porque vai radiar em Sim, cima, ele vai sim. perder a funcionalidade. Aqui também foi um fundo do poço, foi a primeira vez que eu tive vontade de fato de morrer, de não viver mais, na vida toda. E aí, 24 horas chorando, passou, falei, então Deus, é isso, vamos seguir. Aí, se você quer que eu esteja filho ou não, vai ser um problema para Deus e para Gisele do futuro. Agora eu vou me curar. De fato, eu terminei o tratamento,
Nesse momento que eu descubro que eu tenho que fazer rádio, não era só o ovário que eu poderia perder, o útero também. Outra, Por isso foi o aí, desespero. E aí não tinha resposta inicial, passou 6 meses do tratamento, eu tive resposta em relação à preservação do útero ou não. De fato, meu útero ficou preservado, perdi o ovário, funcionalidade do ovário direito, ficou esquerdo, e antecipou um pouco o processo de menopausa, sim. mais do que já estava. Eu engravidei 3 vezes e tive 3 abortos simultâneos ali por anomalias cromossômicas. Isso se dá porque o ovário já não tem força mais para Sim. formar o bebê. Tentei indução de óvulo e ia tentar fertilização com os óvulos que eu tinha congelado. Porém, é muito pouco também, foram só tentativas frustradas. E aí, um dado momento da vida, eu já estava num estado mais depressivo mesmo, já não dava mais Já se para mim, conformando. já me conformei em não Hum, ser mãe biológica uhum, de uma uhum, criança, uhum. pensando em adoção, pensando Sim, nesse processo, e já estava até bem com isso. Já tinha meio que aceitado resolvido isso. mesmo, Aham, ok. aham. Se eu não vou ser mãe, eu vou viver bem, feliz e vou me adaptar, e ok. Certo. E nesse meio tempo, a Lange, amor, vamos tentar mais uma vez? Eu não queria, porque eu já tinha medo de perder. E aí, tá bom, vai ser a última vez. E nessa última vez eu engravidei de forma natural, de uma forma rara. Eu ovulei 2 vezes Excepcional. e engravidei em um dia. 3 dias depois, estando grávida, engravidei de novo. E eu tenho as gêmeas, então, Vitória e Valentina. Que lindo, que lindo. Então, e aí o segundo sonho da palestra, de ser palestrante. Sim, Então, ele. superou essa fase, foi uma fase realmente redefiniu você. Uhum. E aí, como é que surge então esse, como é que Ah, você sai dessa fase transformada, uma nova mulher, uma nova uhum. Gisele, para essa fase de buscar esse outro sonho de vida? Então, na verdade, a palestra aconteceu até um pouquinho antes das Sim, meninas, né? É, eu tinha o sonho de ser palestrante, não me sentia segura ainda para ser, não estava pensando imediato em ser palestrante. Só que com a questão do câncer e a forma que eu lidei com isso, as pessoas começaram a me convidar para falar em um eventos, um testemunho, falar testemunho, sobre sua experiência, falar né? sobre a minha Aham. experiência de vida, como eu lidei com isso. Muitas pessoas me ligavam e os meus amigos, a minha família, alguém estava com câncer, eles pediam para me ligar, eu ia visitar a pessoa, fazia uma escuta ativa. E aí disso tem a questão da Gisele psicanalista também. Entendi. E aí eu falei, eu já sou uma palestrante. Eu vou profissionalizar, vou entregar mais, vou entregar além do que um testemunho. E aí, nesse meio tempo, eu decidi fazer a psicanálise para entender de fato as questões das emoções, como que eu poderia contribuir, mesmo com uma palestra, com o desenvolvimento das pessoas. Porque aí eu comecei falando, comecei falando com jovens sobre a minha experiência de vida, numa escola que eu estudei, falando que era possível mudança de vida. Depois eu comecei falando sobre o câncer. Uhum. E aí, depois que as meninas nasceram, Vitória e Valentina, começaram a me chamar para falar sobre a questão da maternidade. Hoje, eu sou mãe, eu trabalho, eu estudei com as meninas tinham meses quando eu comecei a estudar, e fazendo palestra, estudando e cuidando das meninas e trabalhando lá no Sicredi. Como que você faz isso? Vinha muito isso para a mulher que é mãe. E aí eu organizei, comecei a organizar, criar de fato um conteúdo específico para cada palestra, trazendo uma base teórica, científica para cada palestra que eu organizei. E foi acontecendo de uma maneira muito natural. E cada vez que eu fui fazendo palestra, eu fui me sentindo mais segura, porque no começo tem a questão ali das emoções, que você precisa vencer algumas barreiras, né? Eu não me senti, como que eu vou falar? E se a pessoa não gostar da minha fala? Sim, E sim. não sei o quê, se, né? Do Uhum. neurótico das clínicas, Sim. nós chamamos de neuróticos. Então, eu ali extremamente neurótica, e se a pessoa não gostar? E, não, não, não. E aí eu comecei a trazer isso para mim. Tá, mas se eu fizer palestra para 100 pessoas, mais mulheres, hoje a minha atuação, eu atuo com mais mulheres, se uma delas gostar e tiver uma mudança de vida, quanto que vale uma vida? E aí isso foi muito real, porque quando eu comecei a fazer palestra, ao final das palestras, as mulheres vinham compartilhar. Nossa, me identifiquei com você quando você falou isso, foi muito bom. Eu saí triste de casa. Depois eu cheguei aqui, eu percebi que eu tinha que ter vindo. Então isso foi me dando força também, ter Uhum. esses feedbacks. E claro, tem um ou outro que você não vai agradar todo Claro, mundo. sim.
tudo Sim. bem. E aceitei isso como ótimo, excelente, que se em uma palestra que eu der lá para 10 pessoas, uma for tocada, ok, tá ótimo. É isso aí, vamos para frente. E hoje eu tenho muita segurança para subir num palco e eu já palestrei para Uhum. palcos de mais de 1.200 pessoas em um evento. Que legal. E aí os temas da palestra, você dinamiza, você varia ou você gira em torno um pouco do seu testemunho, gira em torno da questão da mulher ou da questão social mesmo, que é um dos ambientes que você também fala? Como é que é? Bom, enquanto empreendedora, eu trabalho com desenvolvimento humano e liderança. Então, eu tenho um tema de palestra que eu trabalho, desenvolvimento humano e liderança, né? Como superar desafios e alcançar resultado. Aqui eu trago um pouco da minha carreira profissional, Sim. enquanto traçar estratégia, falo um pouco sobre planejamento, Uhum. né? Aqui é uma palestra para o público de forma geral. Depois eu tenho uma palestra em relação à maternidade, no Dia das Mães, ali as Que empresas acabam legal. me contratando e eu vou Uhum. falar um pouco sobre gestão de atividades, né? A pessoa fala gestão de tempo, mas eu trago um pouco como você organiza e trago, eu sempre baseio muito na questão de qual que é o seu propósito de vida. Em todas as palestras eu trago um pouco de propósito, de essência, Que visão, legal, que legal. valores, né, Uhum. das pessoas. Então aqui eu trabalho num campo mais de gestão de tempo mesmo. E também a minha palestra em relação à prevenção e combate ao câncer. Aqui eu trabalho especificamente em relação às 4 dimensões: corpo, Interessante. mente, Uhum. alma e social, né? O Uhum. mundo cosmos. Aqui eu falo muito sobre isso porque a maior parte do câncer, ele não é hereditário. Então, como eu sempre trago essa reflexão, como você está lidando com a sua vida nas 4 dimensões? Fala um pouquinho sobre o que é cada uma e, claro, eu trago a minha experiência vivida ali com o câncer. Como lidar com isso, se acontecer isso contigo, como que você tem inteligência emocional e como você usa a resiliência para voltar um pouco mais forte do que aquilo que Voltar você... à vida, né? Uhum. Exatamente. Legal. Então, basicamente, eu trabalho esses 3 temas. Em relação à Deixa eu questão te fazer uma pergunta, social... porque tem outra coisa, né? A outra experiência sua foi a psicanálise. Você se tornou Isso, psicanalista também. exatamente. Esse desejo surgiu a partir da sua terapia? Surgiu a partir dessa dinâmica de luta difícil que você teve na vida? Uhum. De onde veio esse negócio, essa paixão, Pela pela psicanálise. psicanálise? Bom, eu fazia análise com uma psicóloga na linha Vertente vertente psicanalista. da psicanálise e eu gostava muito da abordagem que ela fazia. E quando eu tive o câncer, eu comecei a questionar, como eu disse, em vários campos da minha vida. E eu queria muito trabalhar com palestras também. E aí, no meio da análise ali, ela foi me ajudando no direcionamento para que caminho que eu seguiria. E eu pensei, eu gosto de trabalhar no Sicredi, que eu trabalho com desenvolvimento, por que não conciliar com palestras? E a psicanálise ia me dar uma boa base, tanto para desenvolvimento de projetos, porque quando eu faço Sim, um com projeto eu tenho que certeza. trabalhar o desenvolvimento humano, ali, Sim. impacto social, e de um outro lado, dentro das minhas palestras, como eu vou lidar com vidas, o que eu quero deixar de mensagem. E a psicanálise surgiu daí, dessa questão de potencializar minhas palestras, trabalhando Uhum. num campo das emoções, ali quando eu trago essa questão da dimensão mesmo do câncer, eu trouxe principalmente da psicanálise. Sim. E também para contribuir para um desenvolvimento de projeto. Quando eu vou lidar dentro do projeto com uma pessoa, em que ponto ela está, em que ponto ela vai evoluir. Porque dentro do investimento social privado, as empresas normalmente ela não trabalha com filantropia, ela trabalha com desenvolvimento. Um exemplo de um projeto de geração de renda. Então eu vou pegar muitas vezes um dos projetos que eu fiz lá, que eu fui mentorada pelo Pacto Global, foi trabalhar o desenvolvimento de mulheres, de geração de renda. Mulheres que estavam ali, muitas vezes desempregadas, que estavam abaladas emocionalmente. Como que eu trago autonomia para essa mulher, que muitas vezes até está numa relação de agressão, enfim. Conflituosa dentro do casamento ou na família, de modo geral. É, Uhum. ou tá desempregado, enfim, Sim, sim. ou uma questão emocional mesmo. Uhum. Então, como que você traz essa pessoa de um campo que ela está num estado e você
dar autonomia, confiança para ela a partir de um projeto. Você não vai lá ensinar a mulher só a costurar. Sim. Você vai ajudar com que ela se desenvolva para que, de fato, ela consiga ter uma mudança de vida. Então, a psicanálise surgiu muito desse campo, desses dois campos de trabalho. Então, para mim, trabalhar no Sicredi, conciliar com palestra, se tornou um sonho real. Legal. E você hoje está atuando ah, profissionalmente, ainda trabalhando no instituto, né? Sim, Mas você também dá palestras, você está atendendo clinicamente a sim. psicanálise? Olha, Estou atendendo legal. também. Durante Quantas o horas tem o seu relógio? 30 e... 24, igual todo mundo. É só uma questão de É, entendi, gestão. entendi. Bom, dentro do meio, né, do desenvolvimento ali dos estudos, eu fui me apaixonando cada vez mais pela psicanálise. Eu percebi que eu poderia contribuir na psicanálise clínica de forma individual. Eu me formei nesse ano, né? A base da psicanálise, ela tem o tripé da formação, Sim. então a teoria, análise de data e atendimento clínico Uhum. supervisionado. E durante o atendimento clínico que eu precisava fazer para Para formação, formação? eu gostei muito e quis continuar. Então, claro que eu não atendo todos os dias, porque eu Sim, tenho você uma tem os horários carga, limitados, né? eu tenho horários limitados, então eu tenho uma carga horária de trabalho já na Sicredi e no Instituto. Então eu faço atendimento, aí eu concilio o horário. Então eu trabalho. A boa parte das pessoas tem necessidade, porque também estão trabalhando e precisam de um atendimento no horário noturno. Então eu faço uma vez na semana agenda horário noturno e aos Ah, tá. sábados de manhã. E as palestras eu consigo conciliar, porque é sazonal, mês da mulher, mês das mães, e Que tem aquele outubro. apelo para mulher ou para a questão do câncer. Aham, outubro, Isso, né? outubro é a questão do câncer. Outubro eu já tenho esse acordo com o Sicredi. Eu consigo programar as minhas férias. O nosso diretor ele sempre brinca que a gente tira 3 férias por ano. Então eu divido as férias aí dentro da minha agenda, Ajusta concilio, ali. ajusto, consigo conciliar a minha agenda do Sicredi de trabalho, de entregas com essas agendas, porque o meu período de maior entrega é final do ano e começo do ano Sim. ali de organização, então eu consigo conciliar. Então é uma questão de gestão de tempo mesmo. Uhum. Então, durante o mês da mulher e das mães, normalmente eu faço palestra mais à noite também. Agora, Sim. outubro eu tenho uma forte demanda. Então, outubro realmente eu fico Você lá tem que se mais de. desdobrar. Aí eu tenho que me desdobrar um pouco entre descansar, Aham. né? Normalmente eu tiro ali 20 dias de férias, eu pego uma semana para descansar mesmo, e os outros 14 dias, né? 15 dias eu acabo fazendo palestras aí pelo. Além do Paraná, já fiz palestra também fora do Paraná. Que legal. E o futuro, Gi? O que que você vislumbra aí para a dona Gisele, em termos de profissão, de trabalho, de atuação? Porque você tem muito a contribuir para o Uhum, desenvolvimento humano, a gente falou muito sobre isso, e eu entendo que você tem uma paixão esse mover, nesse movimento. sim. Ah, Bom, dentro do Sicredi, né, principalmente o Instituto, né, o meu propósito ali profissional é tornar o Instituto referência quando se uhum, trata, né, de ESG, sustentabilidade. Gostaria de ser referência, até porque o Instituto, eu trabalhei do projeto desde a criação, né, isso foi me dado um desafio e hoje eu sou a gestora dele, então a minha ideia, assim, o meu desejo profissional é que eles sejam algo de referência para outras empresas e já tem acontecido bastante benchmark. A Gisele Palestrante ser uma palestrante aí referência também, uhum, por onde passa, que realmente faz diferença na vida das pessoas e ser uma palestrante internacional. sim, E, uhum. e na psicanálise clínica também quero avançar aos poucos e fazer diferença na vida dos meus pacientes. Então, o futuro eu imagino conciliando ainda a Gisele, que trabalha no Instituto Dexis, a Gisele palestrante, Então a Gisele a continua Gisele. sonhando, continua planejando a vida, né? A Gisele continua sonhando, planejando a vida e agora ainda com Vitória e Valentina, É. tendo o desafio de ter duas cidadãs de bem. Eu sempre falo com elas, né? Ah, Peço a Deus que nos encaminhe, que eu consiga encaminhá-las no caminho do bem, do amor e da salvação. sim, entendo. Mas também tem o Alan, né, que pode contribuir também, ajuda também, Sim, né? Apesar de que no trabalho dele ele não para muito em casa, né? tem esse detalhe. É, Alan é comissário de voo, faz voos aí no Brasil e fora.
tem uma agenda bastante comprometida, então ele tem entre 10 a 12 folgas no mês, bem salteada, não é direto. Então, as pessoas falam, o Alan te ajuda? Eu falo, não, o Alan não me ajuda, o Alan cumpre a responsabilidade dele É, enquanto pai e marido. Então, o Alan desempenha, sim, o papel dele, sim, excelente, claro. quando ele tá em casa. Porém, os dias que ele não tá, eu faço por mim e por Então, aí ele. que tá o É, negócio, né? então, eu falo, se o Alan estivesse em casa, eu ia fazer muito mais coisas, então Deus sabe o que faz. É, Se o Alan estivesse em casa todos os dias, talvez eu faria mais entendi. coisas, teria mais tempo. Mas também eu procuro esse equilíbrio, né? Os atendimentos clínicos, hoje eu faço às segundas e aos sábados de manhã, porque eu não abro mão de estar com Vitória e Valentina, Sim. cozinhar para elas, conversar com elas, né? Então eu levo para a escola, eu busco na escola. O meu tempo é limitado, então é muito cronometrado e muito planejado o meu dia para que as coisas corram bem. Então, levanto, vamos arrumar as nossas coisas, levo as meninas para a escola, vou para o trabalho, no meio do almoço, vou treinar, volto, pego as meninas de segunda, levo para casa da babá, vou para a clínica, busco babá, vou para casa. Os outros dias é mais tranquilo. Vou buscar as meninas na escola, a gente conversa, às vezes passa num parquinho, cozinho para elas, eu sempre pergunto o que elas querem comer, às vezes elas só querem porcaria, mas aí eu não faço. Então Aham. a gente faz, ele tem um momento nosso, então também não abro mão de estar com elas, comer com elas, a gente senta à mesa, conversa, Uhum. elas me contam da forma delas, que elas ainda Uhum. têm 2 anos e 9 meses, como foi o dia delas na escola. A Valentina fala para a professora: ah, a mamãe trabalha bastante e o papai viaja. Entendi. E aos finais de semana, assim, eu e a Alan, a gente procura ter uma agenda de bastante momentos prazerosos. Então, a gente vai andar de bicicleta com as meninas, vai à feira, a gente visita os meus pais, a mãe dele, e na casa da minha mãe é uma casa de vó. Então, minha mãe, imagina, tem 6 filhas, 5 já tem filhos. Então, é uma casa que sábado à tarde, normalmente, a gente vai para casa da minha mãe. Uma agitação só. Tem 12 crianças lá. E mais as minhas 5 irmãs. Então é aquela. O pessoal acha que a gente tá brigando, mas não, é só a Não, família é só a conversando família. mesmo, e criança chorando e Família sendo brigando. família. Família sendo família. Aham. Então, aos domingos a gente vai à igreja, às Sim, quartas-feiras eu vou às células. sim. Então, eu procuro organizar muito a minha agenda para que as coisas corram bem. Ah, e quando não sai do jeito que você esperava, ah, tá tudo bem. Não Mas deu? você Beleza. acredita que uma mulher pode ter todas essas funções? Uhum, Tudo bem, você tem um temperamento específico, você tem uma dinâmica de vida, uma experiência específica, uhum, ninguém é igual a ninguém, exato. certo? Mas é possível ter toda essa agitação, Uhum, essa turbulência de necessidades e demandas e tudo mais, trabalho, profissão, família, filhas, etc., e conseguir ter uma organização razoável de vida. sim, eu acredito que sim. Na faculdade, eu sempre quis ter família. E na faculdade, eu comecei a ver os professores divorciados, um negócio assim. Falava, meu Deus, será que eu vou ter que escolher entre família e ter sucesso? Sim, Eu sim, cheguei a me questionar. E aí, eu acredito que você conhecendo a pessoa, que tem as mesmas bases, né? Sempre falo, às vezes a pessoa pergunta, quem é você? uhum, Aí você vai o que você faz, e não quem você é. sim, Então, tem algumas bases na nossa casa, eu e a Alan tem como os valores, alguns pilares ali da nossa sim, família, uhum, e isso conecta muito. Então, ele é muito parceiro nos meus sonhos, nas coisas que eu quero desenvolver, uhum, e eu também acredito muito nos sonhos, nos desejos dele, então a gente vai entrelaçam e vem entrelaça e embora. vai se apoiando. Uhum. Então, é possível sim, claro que tem hora que você vai ter que buscar um equilíbrio. Nada é perfeito. Eu, enquanto psicanalista clínica, Uhum, e também faço análise, isso ajuda muito na questão emocional, de lidar com os desafios do dia a dia, porque uma hora é um desafio no trabalho, uma hora é um desafio na educação dos sim, filhos, uhum. uma hora é um desafio de palestra, enfim. Encontrar os Então, pontos de equilíbrio. encontrar os pontos de equilíbrio. Tá, Então, depois do câncer e ter estudado psicanálise, eu estou sempre tentando o máximo de equilíbrio entre essas dimensões. Então, certo. isso me ajuda a estar lá, estar aqui. Nem todo mundo consegue, tá tudo bem, porque tem gente que depende muito do propósito que a pessoa tem. Então, tem mulher que nasceu, o filho, e quer se dedicar 100%. Ok, tá tudo certo É, também. E cada um tem na outras sua. que não, Uhum. não quer ter filho, quer ser profissional, quer Sim, seguir carreira.
também não tem problema nenhum. Eu acho que o importante para cada pessoa é entender quais são seus valores, o seu propósito de vida e Uhum, buscar equilíbrio, porque independente do seu propósito, aquilo que você quer buscar para sua vida, é manter, é uhum, buscar esse equilíbrio ali para que você consiga de fato viver aquilo que você tem como tá. propósito, como anseio, como sonho, objetivo, enfim. Vamos lá. Terminando aqui, eu queria que você olhasse para aquela câmera, a sua câmera ali, e desse um recado do seu coração, o que que você de mais importante acredita ser possível. Você falou tantas coisas aqui, boas, importantes, você vai ter que voltar aqui várias vezes para a gente desenvolver tudo isso, Tem coisa aí. né? Mas dá um recado para, não só para mulheres, mas para todos que nos ouvem, né? Porque o nosso público é bem aberto, né? O nosso trabalho é amplo, a gente trabalha com homens, com mulheres, com família, Uhum, com empresários, com funcionários, com gente de toda a sorte de nível cultural, social, tentando passar isso, exatamente isso que você passou aqui. E é uhum. muito, muito forte o seu testemunho, muito forte a sua visão de mundo, muito clara também. Mas deixa aí um recado para os nossos amigos que assistem o Pod Pleno e o que que você gostaria de deixar no coração deles. Bom, falando do pode pleno, plenitude, eu acho que as pessoas, elas, para ser feliz, né, ela busca muito essa questão da plenitude. E eu acho que o primeiro ponto é entender quem você é, porque muitas vezes a nossa identidade se confunde com a nossa imagem. E quando você descobre, de fato, quem você é, seus valores, sua essência, ninguém mais te segura. Você vai, você sonha e você realiza. E não existe sonho grande, sonho pequeno. É, de acordo com o que você quer para você. Então, sucesso, felicidade, ele é muito relativo, porque a pessoa pode ter uma família ali, a mulher ela pode ser mãe, ser bem realizada, ser uma pessoa de sucesso. E a outra pode simplesmente investir na carreira e se sentir uma pessoa de sucesso. Então, pensando nisso, o meu recado, meu anseio é que vocês descubram quem você é. Olhe internamente, olhe para quem você é, sem ser a sua autoimagem, mas sim descobrir sobre a sua identidade. Descubra quem você é, que você vai conseguir realizar muita coisa na sua vida. Muito legal, Gi. Agora, onde o pessoal te encontra? Deixa aí as suas redes, telefone, se for necessário. Se Bom, quiser. pode me encontrar lá no Instagram. Então, o meu Instagram é Gisele com Y no final, FR Almeida. Então, sigam lá que eu falo um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre liderança, desenvolvimento humano. E o meu telefone também, para contratação e palestras, também tem lá um Linktree no Instagram. É só clicar lá que você vai conhecer um pouquinho mais da minha história. Tem alguns materiais, falo sobre palestras, enfim. E também tem o meu e-mail lá. Obrigado, Gi. Então, esse foi o nosso Pod Pleno de hoje. Trazemos aqui a Gisele, que trouxe não só um testemunho, mas toda uma, uma planta de como a gente pode otimizar o nosso tempo, como a gente pode ser mais pleno em todos os níveis da nossa vida. Com certeza você vai ter que voltar aqui. Nós vamos falar mais especificamente de um ou outro projeto que a Gi tem no coração. Eu conheço algumas coisas e ela tem muita coisa ainda para contribuir para nós aqui no Pod Pleno. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e fica com a gente. A gente tem muita coisa para oferecer para vocês aqui, para o seu crescimento, para você alcançar a plenitude. Até o próximo Pod Pleno. Tchau.